Esta é a lição bíblica semanal, preparada pelos membros da Igreja da Ciência Cristã Independente de Plainfield, Nova Jersey, Estados Unidos da América. As citações são da Bíblia King James, edição americana, do Livro da Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, edição de 1910, de Mary Baker Eddy. Essa é a lição para domingo, dia 3 de maio de 2026. Tema: Punição Eterna. Versículo de ouro. João. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Leitura responsiva. Salmo. Verdadeiramente, a minha alma espera em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele é a minha defesa. Eu não serei grandemente abalada. Minha alma espera somente em Deus, pois a minha esperança é vinda dele. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha força, do meu refúgio, está em Deus. Confiai nele em todos os tempos. Vós, povos, derramai o vosso coração diante dele. Deus é o refúgio para todos nós. Lição bíblica, a Bíblia. Salmo. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Assim digam os remidos do Senhor, a quem Ele redimiu da mão do inimigo. Ele os retirou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Eles vagaram pelo deserto, por caminhos solitários, não encontraram cidade para habitar. Famintos e sedentos, suas almas desfaleciam neles. Então eles clamaram ao Senhor na sua dificuldade, e Ele os livrou das suas angústias. Segunda carta aos Coríntios. Nós, pois, como cooperadores de Deus, suplicamo-vos também que não recebais a graça de Deus em vão. Porque Ele diz: eu te ouvi no tempo inaceitável e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Filipenses. Portanto, meus amados, assim como vocês sempre me obedeceram, não apenas quando eu estou presente, mas agora, muito mais na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Pois é Deus quem opera em vocês, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Segundo Reis. Ora, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem importante para o seu senhor e honrado, porque por meio dele o Senhor havia dado livramento à Síria. Ele também era um homem valente, mas era leproso. Os sírios saíram em grupos e levaram cativo da terra de Israel uma jovem criada, que passou a servir a mulher de Naamã. Ela disse à sua senhora: quem dera meu senhor estivesse com o profeta que está em Samaria, ele curaria da lepra. Então o mensageiro entrou e contou ao seu senhor. Assim e assim, disse a criada que veio da terra de Israel. Então Naamã chegou com seus cavalos e seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro a ele, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne voltará a ser como era antes, e ficarás limpo. Mas Naamã ficou furioso, retirou-se e disse: eu pensava que ele certamente sairia, se poria em pé,
invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o local e curaria o leproso. Porventura os rios Abana e Farpar, em Damasco, não são melhores do que todas as águas de Israel? Não posso eu lavar-me neles e ficar limpo? Então, voltando-se, retirou-se furioso. Os seus servos aproximaram-se dele e disseram: Meu pai, se o profeta lhe tivesse ordenado alguma grande coisa, não a teria feito? Quanto mais agora que ele lhe diz: lava-se e fique limpo. Então Naamã desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele tornou-se como a de uma criança, e ele ficou limpo. Então ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e se aproximou e se pôs diante dele, e disse: Eis que agora eu sei que não há Deus em outra terra, senão em Israel. Agora, pois, eu te peço que aceites a bênção do teu servo. Mas ele respondeu: Assim como vive o Senhor, diante de quem eu me prostro, que eu não aceitarei nada. E insistiu-lhe para que aceitasse, mas ele se recusou. Lucas. Jesus entrou em Jericó e atravessou a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era de baixa estatura. Então correu-lhe adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo pousar em sua casa. Ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuraram, dizendo: Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu então levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, dou metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém tenho defraudado, restituo 4 vezes mais. Jesus lhe respondeu: Hoje a salvação entrou nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Salmo. Deus é o nosso refúgio e força, um socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela não será abalada. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações, eu serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor: Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Isaías. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos. Salmo. Porque Ele me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhes responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com dias longos eu te satisfarei, e eu lhe mostrarei a minha salvação.
Lerei agora as passagens correlatadas com o livro Texto de Ciência e Saúde, com a chave das Escrituras, de Mary Bequeret. Passo a passo, aqueles que confiam nele descobrirão que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Desenvolvam a sua própria salvação. É exigência da vida e do amor, pois para este fim Deus trabalha conosco. Salvação, vida, verdade e amor compreendidos e demonstrado como supremos sobre tudo, pecado, doença e morte destruídos. A experiência provou ao autor a falácia dos sistemas materiais em geral, que suas teorias são às vezes perniciosas e que suas negações são melhores do que as suas afirmações. Dirás a um homem que se deixe vencer pelos males, assegurando-lhe que todas as graças vêm de Deus, contra quem os mortais não deveriam contender? Você dirá aos doentes que sua condição é desesperadora, a menos que possa ser amenizado por um medicamento ou pelo clima. Os bens materiais são o único refúgio contra as fatalidades. Não há permissão divina para vencer toda sorte de discórdia com harmonia, com amor e verdade? Os mortais caminham para o bem ou para o mal com o passar do tempo. Se não forem progressistas, os erros do passado se repetirão até que todo mal seja apagado ou corrigido. Se no presente estamos satisfeitos com o mal, devemos aprender a repudiá-lo. Se no presente nos contentamos com a ociosidade, devemos nos tornar insatisfeitos com ela. Lembrem-se de que a humanidade, mais cedo ou mais tarde, seja pelo sofrimento ou pela ciência, será convencida do erro que precisa ser superado. Ouçam esses mandamentos imperativos. Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Curem os enfermos. O ensinamento de Jesus menosprezado. Por que essa exigência cristã inspirou tão pouca humanidade ao esforço cristão? Porque os homens são assegurados de que esse mandamento se destinava apenas a um período específico e a um seleto grupo de seguidores. Este ensinamento é ainda mais pernicioso do que a antiga doutrina da predestinação, a eleição de alguns para serem salvos, enquanto o restante é condenado. E assim será considerado quando a letargia dos mortais, produzidas por doutrinas criadas pelo homem, for quebrada pelas exigências da ciência divina. Em primeiro lugar, na lista de deveres cristãos, ele ensinou a seus seguidores o poder curativo da verdade e do amor. Ele não dava importância às cerimônias mortas. É o Cristo vivo, a verdade prática que faz de Jesus a ressurreição e a vida para todos os que o seguem em ação. Com mansidão, nosso Mestre suportou o escárnio de sua grandeza não reconhecida. Tais indignidades, como as que ele recebeu, seus seguidores suportarão até o último triunfo do cristianismo. Ele conquistou honras eternas. Ele venceu o mundo, a carne e todo o erro, provando assim a sua insignificância. Ele realizou uma salvação completa do pecado, da doença e da morte. Precisamos de Cristo e este crucificado. Precisamos de provações e abnegações.
assim como de alegrias e vitórias, até que todo o erro seja destruído. A crença erudita de que a alma reside no corpo leva os mortais a considerarem a morte como uma amiga, como um degrau para sair da mortalidade e alcançar a imortalidade e a bem-aventurança. A Bíblia chama a morte de inimiga, e Jesus venceu a morte e o túmulo em vez de sucumbir a elas. Ele era o caminho. Para ele, portanto, a morte não era o limiar de que ele deveria atravessar para a glória da vida. Agora, exclamou o apóstolo, é o tempo aceitável. Eis que agora é o dia da salvação, significando que não que agora os homens devam se preparar para uma salvação ou segurança futura, mas que agora é o tempo de experimentar esta salvação em espírito e em vida. Agora é o tempo para que as chamadas dores e prazeres materiais desapareçam, pois ambas são irreais, porque são impossíveis na ciência. Não podemos escolher por nós mesmos, mas devemos trabalhar nossa salvação da maneira que Jesus ensinou. O caminho pelo qual a imortalidade e a vida são aprendidas não é eclesiástico, mas cristão, não humano, mas divino, não físico, mas metafísico, não material, mas cientificamente espiritual. A filosofia, a ética e a superstição humanas não oferecem nenhum princípio divino demonstrável pelo qual os mortais possam escapar do pecado. No entanto, escapar do pecado é o que a Bíblia exige. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, diz o apóstolo, e acrescenta imediatamente, pois é Deus quem opera em vocês tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2. A verdade forneceu a chave do reino, e com essa chave da ciência cristã abriu a porta do entendimento humano. Ninguém pode arrombar a fechadura, nem entrar por outra porta. Os ensinamentos comuns são materiais e não espirituais. A ciência cristã ensina somente o que é espiritual e divino, e não humano. A ciência cristã é infalível e divina. O senso humano das coisas erra porque é humano. Aqueles indivíduos que adotam a teosofia, o espiritualismo e o hipnotismo podem possuir naturezas superiores à de alguns outros que rejeitam suas crenças falsas. Portanto, minha contenda não é com o indivíduo, mas com um sistema falso. Amo a humanidade e continuarei a trabalhar e a perseverar. As correntes calmas e fortes da verdadeira espiritualidade, cujas manifestações são saúde, pureza e autoimolação, devem aprofundar a experiência humana até que as crenças da existência material sejam vistas como uma mera imposição e o pecado, a doença e a morte deem lugar eterno à demonstração científica do Espírito Divino e ao homem espiritual e o homem perfeito de Deus. A vida espiritual e a bem-aventurança são as únicas evidências pelas quais podemos reconhecer a verdadeira existência e sentir a paz indizível que provém de um amor espiritual que tudo absorve. Quando aprendermos o caminho da ciência cristã e reconhecermos o ser espiritual do homem, contemplaremos e compreenderemos a criação de Deus, todas as glórias da terra, do céu e do homem.